Ao vivo, boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu pegar esse negócio aqui, deixa eu convidar uma galera para estar aqui com a gente. Boa noite, boa noite, boa noite a todos que forem chegando aí. Deixa eu convidar uma galera para estar aqui comigo. Vamos nessa. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Façam uma excepcional noite. Que comentou na publicação. Vamos lá. Então tá aí. Todo mundo devidamente convidado. Então bora nessa. Começar a live de hoje. A live de hoje vai ser os códigos do filme A Grande Virada. É o filme da semana, da mentoria. É um filme bem bacana. Toca em alguns assuntos dos quais eu gosto muito. Vai remeter ali a um pouco de pilar de finanças, com um pouco de pilar do próximo, dos seus relacionamentos, de família, de amigos. Toca num assunto bem delicado, importantíssimo em finanças. A gente vai falar bastante, vocês vão ver que o código tem... os códigos desse filme vão conversar diretamente com estabilidade, vai conversar com reserva de emergência, vai conversar sobre a importância da reciprocidade entre os casais. Isso é bacana, é um ponto bem bacana, um assunto que eu gosto bastante, da importância de você ter pilares bem estruturados para poder se apoiar neles quando necessário. Então, para ficar gravado, galera, jornada dos 30 dias rolando. Chegamos hoje ao 15º dia, metade da jornada, faltam mais 15 dias para a gente fechar os 30 dias, eu chegar em 2.000 dias de ofensivas no Duolingo, 2.000 dias praticando hábito. Boa noite, mentor avançado, seja bem-vindo. Consegue me ouvir bem aí? O áudio está ok? Se puder me dar um ok, eu te agradeço. Então, para ficar gravada, a jornada dos 30 dias está lá. Se você precisa trabalhar algum hábito, se você precisa desenvolver alguma habilidade que esteja relacionada a hábito, na live de ontem eu falei sobre hábito. Diga-me os seus hábitos, eu te direi quem é. Foi bem legal, teve um engajamento muito bom, recomendo a leitura também. E se precisar de ajuda para criar novos hábitos, quiser um acompanhamento, pode clicar lá no link da bio. Matheus Coelho, boa noite. Pode clicar lá no link da bio e cair para dentro da jornada dos 30 dias para poder caminhar junto lá com a turma e criar novos hábitos. Beleza? Vou falar então dos códigos do filme. A Grande Virada, o filme é bem legal, recomendo. Independente de você pegar os códigos do filme aqui, te recomendo assistir, que ele traz alguns pilares importantes, bem legais, muito válidos para o desenvolvimento pessoal. E toca em alguns, vocês vão ver que tocam em alguns pontos que são extremamente relevantes para esses pilares que eu já falei. O código do filme, para mim, que é o principal código, o principal ponto que a reflexão que o filme causa, é que estabilidade não existe. A gente continuamente vê isso sendo falado. Boa noite, Ana Flávia. O áudio tá beleza aí? Só me dá um ok no áudio, por favor. O código principal do filme é estabilidade não existe. Muitas vezes a gente se apoia em instabilidade. Aí eu estou falando de estabilidade em todos os sentidos. Claro que no filme remete muito à estabilidade do emprego, remete muito à estabilidade de ganhos financeiros, vamos dizer assim, mas de uma forma geral, não só para emprego e para finanças, que é o grande código do filme, estabilidade ela não existe em pilar nenhum da sua vida. Sempre vai ser uma oscilação de momentos bons seguidos de momentos ruins e vice-versa. Você vai romper ciclos, você vai fazer ciclos de alta e ciclos de baixa, o que é extremamente normal e comum na vida. Então, o grande código desse filme, da Grande Virada, é estabilidade não existe, ou seja, não existe nada, nenhum tipo de
diária da sua vida que você tem 100% de garantia em nada, muito pelo contrário, né? O filme, ele gira em torno, ele começa mostrando o Bob, que é o personagem principal do filme, perdendo o emprego. Então ele chega lá todo animado num dia de trabalho, deu uma atacada no golfe lá, o filme mostra ele fazendo uma jogada de golfe, indo trabalhar, e aí chega todo animado no trabalho, falando da atacada de golfe de 30 e tantos metros que ele acertou lá, não lembro se 35 metros, um negócio assim, um recorde de maior distância, e tá todo mundo assim muito sério, ele todo acelerado, todo mundo muito sério assim, né, compenetrado e tal. Daqui a pouco ele é comunicado que ele foi demitido do emprego. E aí ele não aceita, vai procurar o chefe, que é o apoio dele, o cara que poderia ajudar ele. O chefe está viajando, então em teoria fizeram o desligamento dele sem a aprovação do chefe. Então já começa lá, lembra sempre, eu vou voltar sempre nesse código, do código da estabilidade, que o grande código para mim, o código maior do filme, a estabilidade não existe. Então já começa com o Bob lá, num emprego que aparentemente, quando ele faz a primeira abordagem, que ele chega lá, você tem a noção que ele se apoiava muito naquele emprego ali, que ele se sentia estável, e já no começo do filme ele perde o emprego. Só que aí eu acho que aí vem um outro código um pouco mais subliminar, mas que começa a remeter, que eu falei, ao pilar de finanças. Bob demora a aceitar as dificuldades e readaptar o padrão. Então, uma observação, algo que eu coloquei do meu ponto de vista. Boa noite, Renner Coutinho, seja bem-vindo. Algo que eu coloquei do meu ponto de vista em relação a esse código, porque ele demora, ele ficou desempregado, tem um padrão de vida alto, anda num carrão, o filme remete que ele tem um padrão de vida bem alto, anda num carro muito bom, mora numa casa muito boa, e de repente ele fica desempregado. Ele continua levando a vida como se nada tivesse acontecido. Então ele demora a aceitar as dificuldades e readaptar o padrão. Esse é o código. Aí eu coloquei uma observação minha, que se aplica não só a essa, eu tenho falado disso ao longo da semana, quando eu falei em algumas lives, aí eu comentei disso, é o reagir rápido em relação às situações, você perceber que o ambiente mudou, que alguma coisa aconteceu e que você precisa se readaptar. Então a minha observação é: reaja rápido, ressignifique rápido e perdoe rápido. Isso é algo que dentro da mentoria é trazido com repetição, inclusive, principalmente essa parte do perdoar rápido, porque isso te causa muitos bloqueios. Se você ficar preso a alguma coisa que aconteceu, não... Boa noite, Fabiano, seja bem-vindo. Se você ficar preso a alguma coisa que aconteceu e não ressignificar, você vai gastar muita energia. Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Se você não ressignificar rápido as coisas que acontecem, Tainá, seja bem-vinda. O código desse ponto é que o Bob, no filme, ele é demitido e ele demora a aceitar as dificuldades e readaptar o padrão de vida. Ele tem um bom padrão de vida, um bom salário, o que remete, as cenas do filme remete que ele tem um bom padrão de vida. Ele fica desempregado e não readapta o padrão de vida. E aí eu coloquei uma observação que ela é minha, que serve para várias áreas da vida. Reaja rápido, ressignifique rápido e perdoe rápido. Lembrando, e aí óbvio que eu sempre vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado. Renner, mas isso não é tão simples de fazer. Crie hábitos de fazer isso. E conforme você for aprendendo, dinamizando esse negócio, você vai conseguir cada vez reagir mais rápido, ressignificar mais rápido, que é extremamente importante, e perdoar mais rápido. Por que esses 3 pontos são importantes? Principalmente, vou explicar um por um, que essas observações são minhas. Por que eu reajo rápido? O cara ficou desempregado, óbvio, ninguém gosta. Lembrando que o código maior do filme é estabilidade não existe, tá? Na cena do filme lá, o cara tem um bom emprego, um bom padrão de vida, fica desempregado. E, óbvio, ele quer manter o padrão, quer continuar andando de carrão. Boa noite, Ellen, seja bem-vinda. Quer continuar andando de carrão, morando numa casa boa e tal, e não readapta. E não se readapta à realidade. Isso vale tanto para o cara perder o emprego, como para uma empresa que
que fecha. Na mentoria fala muito disso, né? Quem quebra é a empresa, não é a pessoa continua. Então você tem que reagir rápido. Para conseguir reagir rápido, você tem que ter uma velocidade de ressignificação também rápida. Hoje, apesar de, eu acredito que quando fala assim, ressignificar, muitas pessoas estão ligando isso à modinha. Agora essa palavra está na moda. Tem muita gente falando sobre isso, mas tem que pegar a essência do conceito e ver se faz sentido ou não. Quando você entender isso, você vai ver que faz muito sentido. Eu fiz uma live falando de ressignificar o passado. E aí, o passado você não muda, mas a forma como você interpreta esse passado pode ser mudada. Então, para quem chegou agora, o código principal do filme, estabilidade não existe. Ele vai questionar a estabilidade em várias áreas da vida do personagem principal, que é o Bob. E eu vou fazendo link com a vida real, que você vai perceber também que, muito ao contrário do que a gente às vezes é induzido a pensar, estabilidade não existe em nenhuma área da nossa vida. O Bob fica desempregado, demora a aceitar as dificuldades e readaptar o padrão de vida. Porque é isso, se você teve qualquer imprevisto e tem um recuo muito grande, nesse caso do filme Desemprego, você precisa se reposicionar, você precisa se readaptar. Você tem lá uma previsão de receber seguro-desemprego, e no filme retrata isso, o cara tem uma previsão lá de 5 meses para poder receber seguro-desemprego, beleza. Reaja rápido, reorganize a sua vida, ressignifica rápido, porque tem muita gente que fica preso. Cara, eu trabalhei tantos anos naquela empresa, agora fui demitido, blá blá blá, a empresa me deve favor. Primeiro que não deve, segundo que você está errado em pensar dessa forma. Mas ressignifica rápido, o emprego já ficou para trás. Pensa que se o emprego ficou e o caminho que você vai fazer agora é outro emprego, você vai ter novas oportunidades. Se você quiser empreender, são novas possibilidades, ou seja, tudo novo, começou de novo. Ressignifique rápido e perdoe rápido. Perdoar rápido, claro, vale para a vida e para todas as dificuldades. Vou pedir a gentileza para quem está online comigo aqui, se puder clicar no aviãozinho ali e convidar algumas pessoas para a gente ir aumentando a abrangência da mensagem, eu agradeço muito. Aqui tem o outro código, e por isso que esse filme conversa muito com o pilar de finanças, tá? Que é um assunto, finanças de uma forma geral, é um assunto extremamente delicado, principalmente para nós brasileiros, porque esse assunto geralmente não é ensinado na escola, esse assunto não é muito conversado dentro de casas. O pai ou a mãe às vezes não tem a estrutura, a educação financeira, a inteligência financeira para passar, para comunicar isso para os filhos. Apesar da gente ter informação em abundância na internet, e aí é um jargãozinho que a gente usa, informação sem prática é nada. E aí a gente hoje está entrando também muito na moda aquele termo obesidade mental. Tem o canal não sei o que, tem o canal não sei das contas, primo rico, primo pobre, primo do meio, primo de cima, primo de baixo, falando sobre finanças. É bom ter as informações? Mas informação de nada vale se ela não for transformada em ação. Se isso não reverberar em alguma coisa que seja prático na sua vida. Então finanças é um assunto que você deve estudar. Se você tem filhos, ensinar, mas para poder estudar e ensinar, você precisa, no meio do caminho, praticar. E esse filme mostra muito isso, a falta de uma inteligência financeira em todas as áreas da vida do Bob. Então ele já demorou para aceitar a dificuldade, ou seja, ele vai ir para o mercado, não quer dizer que você vai arrumar um emprego rápido, não quer dizer que essa readaptação ao mercado, porque o mercado é cíclico, ele muda muito, não quer dizer que vai ser rápido. No filme retrata a economia ruim, ou seja, ele está num período de recessão, ele ficou desempregado num período de recessão, a empresa passa por problemas e por isso ele é demitido. Ele não aceita vender a casa, o filme passa nos Estados Unidos, lá é muito comum a tal da hipoteca, como se fosse um aluguel, até você não tem posse do imóvel, ele é seu, mas você vai pagando a hipoteca lá. E aí a economia está ruim, a esposa, e aqui entra um código que daqui a pouco ali na frente vai falar, a sabedoria da mulher para edificar um lar. Ela a todo momento está buscando solução. A partir do momento que ele fica desempregado, ela começa a pensar em formas de resolver aquela situação. E ele é apegado em manter um padrão de vida, tanto é que ele não quer que a família saiba, ele não quer que os vizinhos saibam que ele ficou desempregado, ele está mais preocupado com a opinião do outro, e aí eu vou remeter de novo a várias coisas. Por que a opinião do outro incomoda tanto? E ela te prejudica não só na questão do ter que parecer, ela
te prejudica na questão do ressignificar, porque você está preso à opinião do outro, o que ele vai pensar, o que eles vão achar se eu fiquei desempregado, se eu tiver que diminuir meu padrão de vida, nossa, se eu tiver que vender um carro mais novo e andar num carro mais velho, tem gente que o mundo acaba aí. E nesse ponto, tem pessoas que aceitam negociar a alma para poder manter um padrão de vida que não tem condição de sustentar, porque se tivesse, quando perdesse o emprego, isso não seria um problema. O grande demonstrador que você está vivendo no padrão de vida errado é se você perder todas as suas fontes de renda. Vamos pensar no caso do emprego, para quem é um CLT, ou para a pessoa que tem uma empresa, para o empresário, ele fica sem a empresa. Ele tem condição de manter o padrão de vida? Você vai falar assim, não, mas ele perdeu a fonte de renda, ele não teria como manter o padrão de vida. Teria sim. Se ele tivesse uma reserva de emergência, se ele tivesse investimentos que gerassem outra renda, se ele não dependesse único exclusivamente daquela renda, ele teria como manter. Não é o caso do filme. No filme, o país está passando por um período de economia ruim, ele não aceita vender a casa que está hipotecada e a dívida começa a acumular, eles começam a ter problema. Óbvio, como consequência disso, na cena do filme, ele demonstra o descontrole emocional numa entrevista de emprego. Mas um cara que está nessa situação de desgaste, tenho trabalhado muito isso em mim. A opinião do outro é do outro e as intenções também. Isso é importante. A Ana Flávia acabou de comentar aqui e olha só o tanto que isso que ela está colocando aqui é forte. Tenho trabalhado muito isso em mim, ou seja, só tem como você trabalhar as coisas em você mesmo. Então, ela está fazendo o certo. E colocou ali, ó, a opinião do outro é do outro. Olha o comentário dela, que bacana, que interessante. A opinião do outro é do outro, ou seja, eu não controlo a opinião do outro. E as intenções também. Boa noite, Ana Carolina, seja bem-vinda. Olha que interessante, não sei se vocês conseguem diferenciar esse ponto. Opinião do outro e a intenção do outro. O que o outro pensa? Então, na cena do filme, a economia está ruim, ele não quer desfazer aquela imagem de socialmente, financeiramente bem sucedido. Então esse é o contexto do comentário dela aqui. Ele está preocupado com a opinião do outro. Cara, o que eu vou fazer? Tanto é que tem uma cena no filme em que ele fala assim, nós precisamos continuar mantendo essa fachada de que está tudo bem, nós não podemos revelar para os vizinhos, para os familiares, que eu fiquei desempregado, nós não tem condição mais de manter esse padrão de vida. Nós temos que fazer parecer que está tudo bem. Inclusive, ele continua até indo no clube de golfe, para jogar golfe lá com os amigos, como se aquele desemprego fosse uma coisa temporária e que ele estivesse no controle da situação. Isso é um fato. E é interessante aqui porque a intenção. O que é intenção? Tem muitas vezes você quer adivinhar as intenções das outras pessoas, e nesse tentar, você cria às vezes um bloqueio emocional, você cria uma barreira com o outro, porque você fala, ele falou isso porque, ela falou que o vestido não ficou bom em mim porque ela está achando que eu sou gorda. Ela falou do vestido, você já deduziu, ou seja, a opinião do outro já te afetou. Além da opinião dele, a opinião real é do vestido, te afetou a opinião e a intenção que você deduziu que tem por trás do que foi falado. Olha o tanto que é poderoso. E é um ponto importante da gente trabalhar na gente mesmo. Durante a entrevista de emprego, ele demonstra um descontrole emocional. Esse descontrole emocional no filme é demonstrado mais na entrevista de emprego. Mas eu posso afirmar com precisão, na vida real, o cara que está desempregado e que a hipoteca dele está atrasando e que ele está tentando manter um padrão de vida que ele não consegue mais sustentar porque ficou desempregado, vai abalar todos os relacionamentos dele. Ele vai ter descontrole emocional com o filho, com a esposa, com um colega de amizade que está tentando ajudar, com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe. Por quê? Porque vai afetar, o cara está abalado, ele está tendo, conforme o tempo vai passando, e no filme vai mostrando isso, ela, em alguns momentos, em algumas cenas, a esposa fala, você já foram 3 meses do seguro-desemprego, mês que vem é a última parcela do seguro-desemprego. E ele anda num carrão lá no filme, lá, e ela falando para ele, a gente não tem mais condição de ter o carro, até você arrumar outro emprego e tal, e ele mantém o carro, o carrão, o clube de golfe, e aí daqui a pouco ele tem que vender o carro, porque chega no extremo, ele acaba o seguro-desemprego, ele vai na entrevista de emprego, ele se descontrola, se ofende com o valor lá que a entrevistadora oferece para ele, e sai de lá bravo, e vai perdendo o controle emocional, até chegar ao ponto de ele ter que desfazer do padrão de vida.
Ele não aceita, olha que código interessante. Ele não aceita redução salarial. Ele chega lá e fala tipo assim, eu ganhava 115 mil dólares por ano no outro emprego, mas uma redução até 110 eu aceito. Aí a mulher fala para ele assim, fala, a vaga aqui, o teto máximo que te oferece é 60 mil. E aí ele não aceita redução salarial por conta do status que ele tem que manter para impressionar outras pessoas, passando por dificuldades dentro de casa. Olha que código pesado. E aí ele não quer reduzir, eu coloquei uma observação minha aqui, o que está pressionando ele a não aceitar aquela redução de valor, mesmo estando desempregado e a economia estando em crise. De algumas cenas do filme passa lá, crise não sei do que e tal, mostrando que o país tá em recessão, tá ruim e tal. Ele não quer reduzir o status social, ele quer manter o golfe. A esposa fala, o pessoal do clube de golfe ligou aqui, as parcelas a gente não está dando conta de pagar, até chegar um dia que ele chega no clube de golfe, eles não deixam ele entrar mais, porque já tem 4, 5 meses atrasado e não está conseguindo. E aí ele chega em casa e fala que não vai reduzir. A Ana Carolina comentou ali, forte, o filme é muito bom, tá? Esse filme é A Grande Virada, eu recomendo que vocês assistam, que é um filme excelente, traz códigos muito bons. Ele não aceita a redução salarial por status, ou seja, ele precisa daqueles 110 mil dólares por ano, porque ele precisa manter a Porsche, que é o carro que ele tem até então, e o clube de golfe. Me marca muito a cena em que ele fala assim, nós não podemos aparentar que nós não temos, nós temos que aparentar que está tudo bem. É por isso que ele não quer abrir mão do clube de golfe, que ele continuar indo no clube de golfe, para a sociedade, para os amigos, demonstra que está tudo bem. E a esposa, reforçando, uma esposa sabe, ela edifica um lar, a esposa a todo momento se mostrando do lado dele, mas que algumas coisas já precisavam ter sido feitas para que a situação não piorasse e ele não vai abrir mão. O dono da empresa faz o que precisa ser feito para atender o mercado, e aí tem muitos cortes, alguns cortes que ele vai fazendo, algumas readequações, vai fechando alguns segmentos da empresa. O filme gira em torno de 4 amigos, né? Que são esse primeiro, que é o Bob, que fica desempregado primeiro, os outros 2 amigos ficam lá, todos gerente, alto padrão, e o dono, que na história do filme eles são todos amigos, vamos dizer assim, enquanto a empresa estava crescendo, mostra alguns momentos da empresa, no início da empresa e tal. Só que o dono é mais cerebral, ele, cara, para o negócio sobreviver, eu preciso tomar algumas decisões difíceis, preciso fazer coisas que precisam ser feitas, agrade os amigos ou não, ele precisa manter o negócio dele. Então o dono da empresa faz o que precisa ser feito para atender o mercado, ou seja, mostra essa questão de bolsa de valores, que o mercado está influenciando, que as ações dele estão caindo, e ele demite gente, ele não quer saber se era amigo, ele quer fazer o que precisa para a empresa continuar rodando. O Bob tem dificuldade para contar sobre o desemprego dele para os filhos e para os parentes, né? Ele fica tentando esconder para os filhos que tá tudo bem, que ele não ficou desempregado, ele vai tentando esconder até onde dá. Óbvio que chega um limite lá que não é mais possível esconder, e aí o filho começa a perceber. A filha percebe a tristeza do pai, e aí no momento que eles estão, isso também é forte, hein? A filha percebe a tristeza, né? Percebe que o pai está ficando abatido, e eles estão um momento em família, e na oração, no momento de oração, ela pede a Deus que ajude o pai a arrumar um emprego para acabar com a tristeza do pai. E aí fica uma cena bem forte, emocionalmente falando, é bem bacana. Ela faz a oração, Senhor, ajuda meu pai a arrumar um emprego, porque eu não quero mais ver ele triste. É aquela questão do emocional que eu falei, que vai contagiando as outras pessoas. A parte emocional vai abalando. Lembra lá do início dos primeiros códigos? Reaja rápido, ressignifique rápido, perdoe rápido. Porque dessas coisas, essas 3 coisas, se você não fizer, elas vão inflamando, elas vão adoecendo, elas vão te prejudicando conforme o tempo vai passando, elas vão infeccionando, essa é a palavra, vai só piorando. O cunhado oferece um emprego de marceneiro, na hora que a coisa já está ficando bem crítica. Fala, cara, eu te ofereço um emprego de marceneiro, caso as coisas fiquem difíceis, né? Tipo assim, ele vê as coisas piorando, a esposa já tinha falado com o irmão, as coisas aqui não estão indo bem, você podia oferecer um emprego para ele e tal. Ele oferece um emprego para o Bob não aceita, de forma nenhuma, fala, não aceito, não vou. Porque lembrando que ele é
do mercado. Então, é um cara que está acostumado a trabalhar de terno e gravata e trabalhar de marceneiro, até então não seria possibilidade para ele. Fica bravo, se ofende com a oferta e tal. As dificuldades financeiras aumentam e o Bob não cede. As coisas estão só se agravando e não cede. E as cenas que me chamam a atenção é que a esposa dele está a todo momento pensando em formas de resolver e o Bob querendo manter o status, a grana. Ali está valendo o Porsche, está valendo o clube de golfe e tal. E a esposa a todo momento tentando edificar, tentando achar saídas para que eles possam sair daquela situação. E aí vem esse código. Olha que código pesado, isso que eu falei. Ó. Num momento ele verbaliza para ela. Ele fala, ó, eu preciso parecer bem sucedido e não um idiota com currículo. Eu preciso parecer bem sucedido, ou seja, o Porsche, o clube de golfe fazem ele parecer que está bem sucedido. Isso para ele é mais importante do que o currículo. Eu preciso parecer bem sucedido e não um idiota com currículo. Como a esposa já tentou várias coisas, já fez várias intervenções e ele não cede, ela vira para ele e fala para ele assim, você é um idiota com currículo e está negando a realidade. Então ele afirma para ela, eu preciso parecer bem sucedido e não um idiota com currículo. E ela responde, você é um idiota com currículo e está negando a realidade. As coisas estão mudando. É a história do sapo lá, não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei se isso é verdade, mas na internet rola muito esse negócio de que se você colocar um sapo dentro de uma panela com água fria, colocar essa panela em cima do fogão e ligar o fogo, o sapo não consegue perceber a mudança de temperatura e morre queimado dentro da água fervendo. Então é mais ou menos o que está acontecendo com o Bob ali no filme. O próximo código, o Bob fica mais de 3 meses desempregado e a autoconfiança e a autoestima começa a baixar. Aí ele já começa a perceber que algo está errado, que não está funcionando bem, e por mais confiante que ele fosse, que fosse arrumar um emprego, que as coisas fossem dar certo, a autoestima começa a minar, a autoconfiança, a autoestima vão se abatendo conforme o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo. Gene, que é o gerente, que tentou, quando ficou sabendo que o Bob tinha sido demitido e tal, tentou interceder, mas não teve como, porque a decisão já tinha sido tomada, foi tomada sem envolver o Gene, que era o gerente, exatamente porque o dono da empresa, que eles eram amigos, né, sabia que ele não ia autorizar, então mandou fazer quando o cara estava fora da empresa. Gene se preocupa com o lado humano e não concorda com os cortes que mantêm somente o lucro. E aí, óbvio, isso abre uma discussão extremamente polêmica, porque o Gene é o gestor, então ele está preocupado com o lado humano da empresa e tal, e fala com o dono lá, falou, cara, ó, você fazer corte para cortar salário só para manter lucro de acionista, isso para mim não é o certo. E em algum momento ele fala, cara, nós trabalhamos para o mercado, a empresa tem que dar lucro, é isso. O Bob começa a enfrentar a realidade, chega um momento que ele tem que ceder, a realidade está batendo a porta dele ali, já tem que vender o carro, porque aí as coisas já estão feias e tal, e aí ele vende o carro, já depois de muito estresse, depois de muito sofrer. Lembra do código lá, inicial, reagir rápido? Quer dizer, está no mercado em crise, as probabilidades de arrumar emprego poderiam ficar difíceis. Ele já tinha recusado o emprego com um salário muito abaixo, ou metade do salário que ele queria. Ou seja, a vida e o mercado e tudo em volta dele já dava sinais que as coisas não iam bem. E aí ele demora muito a reagir, e aí nesse momento em que a coisa já está feia, ele resolve vender o Porsche. Phil e Gene, que é os dois amigos dele lá, que eu falei que eles eram 3 mais o dono, eram os 4 amigos, os dois amigos deles que ficaram, os dois amigos dele, do Bob, que ficaram na empresa, são demitidos aí a partir desse momento. Um chama Phil e o outro é o Gene, que eu já falei dele. Eles são demitidos e os problemas financeiros aparecem, porque todos eles, em algum nível, vivem essa vida de fachada que o Bob também vivia. E aí o filme começa a retratar, só que aí o Bob já está num momento em que ele está começando a ressignificar, que ele está começando a se reinventar, já vendeu o Porsche e aí os dois são demitidos. O Phil e o Gene são demitidos, os problemas financeiros aparecem e não conseguem manter mais os status. Todos vivem numa forte base de status. O filme retrata a dificuldade para a recolocação de mercado para pessoas com mais de 60 anos, por mais que tenha experiência, por mais que já viveu muito, o mercado na prática é assim,
Na vida real é assim. As pessoas têm dificuldade, a partir de uma certa idade, o mercado já começa a não recebê-las tão bem, ou já não tem propostas tão interessantes mais de salário, apesar dessas pessoas carregarem muita experiência, ter muito know-how para oferecer. A forma na vida real é isso que acontece. Os problemas financeiros se agravam, e aí aqui lembra que eu falei lá no início do pilar de finanças? A falta de reserva de emergência, a falta de inteligência financeira, a falta de planejamento doméstico, que é algo que afeta demais todas as famílias de forma geral do Brasil. Jorge Mariano, seja bem-vindo, boa noite. Afeta demais. Evandro, boa noite, seja bem-vindo. A falta de planejamento financeiro, a falta de inteligência financeira e a falta de um orçamento doméstico, de um orçamento familiar para você contornar esses períodos de turbulência que o filme retrata, que um desemprego traz, que a manutenção de um status, se abrir mão de padrão de vida para manter status, igual no momento lá que ele fala lá que ele precisa parecer bem sucedido, por isso que ele não quer desfazer da Porsche, mesmo já não tendo mais condição de pagar. Aí os três agora nesse momento ficaram desempregados, o Bob está numa fase de reinvenção, de começar já a se readaptar à realidade, o que está acontecendo. Os problemas financeiros se agravam, a adequação financeira é forçada, ou seja, o Bob agora já vendeu a Porsche e o Bob vai trabalhar com o cunhado como ajudante. Ou seja, agora ele não reagiu rápido, lembra o código da noite hoje, da live da noite, estabilidade não existe. O meu código, o código que eu trouxe como observação, reaja rápido, ressignifique rápido, perdoe rápido. Como demorou para poder reagir à situação do desemprego, os problemas financeiros se agravaram e a adequação financeira é forçada. Agora ele não tem mais opção, ele tem que ir trabalhar com o cunhado dele que tinha oferecido emprego um tempo antes das coisas chegarem no limite. Como ele não reage, a situação obriga ele a ir trabalhar de ajudante com o cunhado, um cara que trabalhava numa empresa multinacional com um ótimo salário. A família muda para a casa do pai, do Bob, e a crise se agrava, e sempre reforçando. A esposa dele está o filme todo buscando solução, buscando forma de resolver. Vamos vender o carro, vamos vender a casa, antes das coisas chegarem na situação limite, para que a transição não tivesse que ser feita de forma forçada. Como o Bob não escuta, aí as coisas vão obrigatoriamente acontecendo, a vida vai forçando ele a entrar na realidade. Aí ele tem que voltar a morar na casa do pai, que é uma coisa que ele fala que não vai fazer, tem que ir trabalhar para o cunhado, porque não arruma emprego, está passando por dificuldade, e as coisas vão se agravando. Só que aí a realidade está se impondo àquilo que ele não queria ver. Eu preciso parecer bem sucedido. Chega um certo ponto que não dá mais, não tem como. A prestação do clube de pôquer, o carro, só problema em cima de problema. E eu vou reforçar o ponto, que me chamou muita atenção. Uma esposa sábia, ela edifica o lar. Uma esposa sábia, ela edifica o lar. Ela está a todo momento ao lado dele, apoiando, mesmo ele cabeça dura, ele fazendo as coisas erradas. Ela vendo que as decisões que ele está tomando não são boas, ela está a todo momento com ele, tentando buscar solução, falando em trabalhar fora, falando das coisas que teriam que ser vendidas, da mudança, de diminuir o padrão de vida. Então fica todo o tempo lá dele, é bem legal. Desemprego, somado às dificuldades, que aí agora está os três desempregados. O desemprego, somado às dificuldades de recolocação e emocionais, geram divórcios e suicídios. Aí menos o Bob, que é o ator principal, que está lá desde o início do filme, que a esposa está ajudando ele, os outros dois amigos, o Gene e o Phil, um se suicida ao longo do filme, porque não consegue, tenta arrumar outro emprego, não consegue, tem mais de 60 anos, o mercado não recebe ele de volta, e as entrevistas, ele pega algumas pessoas muito cruéis, que mandam a real mesmo, cara, você está fora do mercado, sua idade ninguém te contrata, você não pode pegar mais bons trabalhos e tal, então forçam muito a barra e ele acaba se suicidando. E o outro, o Gene, acaba se separando da esposa e tal, então mostra o tanto que os impactos emocionais da falta de uma reserva financeira, de um planejamento doméstico, de uma inteligência financeira, o tanto que isso é importante. E lembrando, ainda vou fazer uma live para falar só sobre finanças, mas se eu pudesse te dar uma dica só, é sempre reserva de emergência. Um assunto que você vê recorrente, você não sabe o que é uma reserva de emergência, cara, vai no YouTube, reserva de emergência. Não tem condição de começar a fazer isso agora. Se planeja para começar dentro de um mês, 3 meses, 6 meses, cara, pegar lá 5%,
as indicações dos especialistas é para você guardar 30% do seu salário. Dificilmente alguém consegue começar dessa forma, a não ser que já nasceu e cresceu sendo educado dentro de casa para se preparar para isso. Você não vai conseguir começar com 30, bem provavelmente, se você nunca fez esse tipo de ação na sua vida. Mas comece com 5, quando for possível sobe para 10 e vai aumentando aos poucos, mas construa uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência eliminaria pelo menos 80% dos problemas que o filme retrata. Ajudaria condições deles passarem pelo desemprego, daria condições, por exemplo, do cara que tem mais de 60 anos se profissionalizar numa outra área e ter tempo de resposta para conseguir se readequar, evitaria divórcios por padrão de vida errado, porque o cara, quando ele não tem a mentalidade financeira certa, não tem inteligência financeira, além de ele não ter lá a reserva, na grande maioria dos casos ele está vivendo uma realidade que ele não tem condição de manter caso perca as suas fontes de renda, que eu já citei ali. Então, desemprego somado às dificuldades de recolocação e emocionais, porque conforme você não consegue se readaptar, o emocional também vai se abalar na autoconfiança, o seu ego vai se abatendo, geram discussões, geram divórcios e suicídios. E, por incrível que pareça, lembra que no início do filme eles eram 4 amigos, incluindo o dono da empresa? O dono da empresa não vai ao velório. Ele não vai ao velório e um dos amigos fala assim, você vim cá conversar com você não foi e tal. E ele falou, cara, a empresa está passando por crise e eu não tenho tempo a perder com isso. E aí eu coloquei uma frase que foi a forma que me veio, né? A amizade, né, entre aspas, é medida em lucro. O dono da empresa colocou a empresa acima de tudo. Então, uma questão de priorização, bem, igual eu falei, bem questionável, as coisas gera muita reflexão, por isso que eu recomendo assistir o filme é muito bom, chama A Grande Virada, muito top. A empresa vai melhorando os resultados e os lucros, o dono vai ficando cada vez mais rico, as oportunidades as oportunidades de emprego que vai aparecendo para o Bob, enquanto ele está prestando serviço lá para o cunhado, não dão certo, e a arrogância do Bob vai diminuindo. Aí ele começa a perceber a importância, por exemplo, de momentos de qualidade com o filho, e aí tem um momento lá que ele tá saindo assim para ir ajudar o cunhado a fazer um negócio, aí ele tá chegando do serviço, né, cansado, depois de ter ajudado o cunhado lá no trabalho, ele vê o filho dele jogando basquete. Aí, em vez de entrar para dentro, ele remete à cena assim, de quantas vezes ele fez isso ao longo da vida no trabalho, ele volta e vai jogar basquete com o filho. E aí aquele tempo ali, aí o filho acha muito bom, eles têm um momento ali muito legal, com o filho ele joga basquete, aí com a filha ele vai construir uma casa na árvore, lá na casa do pai onde eles estão, ou seja, ele vai dedicar tempo de qualidade para os filhos. E aí na extrema dificuldade ele começa a valorizar coisas que precisam ser valorizadas no dia a dia, aí nos remete muito a refletir o quão você tem se dedicado às pessoas que você ama, quanto tempo de qualidade você tem dedicado às pessoas que você ama, seu cônjuge, seus filhos, pai, mãe, enfim, aquelas pessoas que são importantes para você. E Deoblando, boa noite, seja bem-vindo. Então o filme traz uma reflexão importante para essa área, então achei bem legal. As oportunidades de emprego que não dão certo vão diminuindo a arrogância do Bob. O dono, em algum momento lá, quando eles vão questionar por que ele não foi no velório e tal, ele fala, cara, o dono da empresa diz que a empresa não é instituição de caridade. O que é um fato, tá? Apesar de ser doloroso quando a gente pensar, mas eles eram amigos e tal. Em algum momento o dono fala, cara, ele foi sempre muito bem pago para fazer o que ele fazia, é uma pena ele ter partido, mas eu não posso fazer nada. E aí é aquela questão que eu falei, uma questão bem polêmica de priorização, mas que remete a essa questão da empresa não ser uma instituição de caridade, o que na real é isso e precisa ser aceitado dessa forma. O Bob percebe a importância dos filhos e da esposa, e tem um momento bonito que ele pede perdão para ela por não ter aceitado, que ao longo do filme ela está a todo momento buscando solução para o problema e tal, e ele não aceita o que ela está falando. Ele percebe a importância dos filhos e da esposa, reconhece os erros, joga basquete com o filho e a casa na árvore para a boneca com a filha. Então fica uma cena bem bacana, porque ele consegue consertar e ver que a importância daquela Porsche lá no início, do clube de golfe, cara, aquilo ali é tudo fumaça. E na real, se você for olhar para a sua vida, as coisas que são mais importantes, que têm mais valor
dificilmente estão relacionados a dinheiro. O dinheiro é um meio. Você precisa organizar, você precisa ter inteligência financeira para que o dinheiro te gere oportunidade para você fazer as coisas que você gosta com quem você ama. E aí fica a mensagem final lá no finalzinho do filme, né, que é um dos últimos códigos, e eu acho que aí serve para não só para o desemprego, mas para tudo que você sonha ou deseja conquistar na vida. Para quem persevera e não para, essa é um código importante, pega essa aí, ó. Para quem persevera e não para, a oportunidade aparece. Em algum momento a oportunidade aparece. E é bem interessante. Para quem persevera, porque tem uma galera que vai, persevera, mas chega algum momento que ficou muito difícil, para. Tem um resumo aí rapidinho ou começou agora? Não, começou agora não, já estou terminando, mas eu faço um resuminho rapidinho para você do filme. Essa é a mensagem final do filme. Para quem persevera e não para, a oportunidade aparece e o Bob arruma um emprego. Fazendo de forma bem resumida, qual que é o código principal desse filme? Falei lá no iníciozinho da live. Estabilidade não existe. Esse é o conceito. E aí o Bob vai ter um grande aprendizado com o desemprego, ele e outros dois amigos. De uma forma bem resumida, ele fica desempregado, quer manter o status social a qualquer preço, mora numa casa de hipoteca, que seria algo similar a um aluguel, vamos dizer assim, no Brasil. Tem um Porsche, vai para um clube de golfe. A esposa sabe, ela é dificular, é um dos outros grandes códigos dessa live. Ela está a todo momento tentando buscar uma solução, orientando, dando ideias para ele de coisas que ele vai resistindo a fazer. Daqui a pouco ele não consegue arrumar emprego, as dificuldades só vão se agravando. Daqui a pouco ele tem que vender o Porsche, o clube de poker, de golfe ele não consegue pagar, daqui a pouco ele é expulso do clube. A casa tem que ser vendida, ele volta a morar com o pai, vai passando por extremas dificuldades. Código, observação minha, para todas as dificuldades que você tiver na vida. Reaja rápido, ressignifique rápido, perdoe rápido. Reaja rápido, ressignifique rápido e perdoe rápido. Tudo que você não faz dessas três coisas, reagir, ressignificar e perdoar, que você não faz rápido, infecciona, e tudo que infecciona, a dor é maior. Então mostra aí todas as dificuldades financeiras, os outros amigos também vão ficando desempregados, e aí com o desemprego vem divórcios para um deles e suicídio para o outro, então mostra a importância da inteligência financeira. O código principal é não ter estabilidade, mas a todo momento eu falei aqui da inteligência financeira, do quão importante é você estudar sobre finanças, se preparar, porque em qualquer situação daquela, se um deles, qualquer um dos três estivesse lá, é óbvio, estou falando do mundo ideal, você levaria um tempo para construir, mas o mundo que você deveria buscar é você ter um ano das suas contas pagas para você ter estabilidade, para você, em caso de desemprego ou perder suas fontes de renda, não se desesperar, ou igual no caso do filme lá, que tem uma pessoa com mais de 60 anos que tem dificuldade para se readequar, esse cara, se ele tem uma reserva de emergência, se ele tem uma estabilidade financeira, ele ter tempo para comprar um curso, fazer um curso, readequar para o mercado e voltar. Então, de forma bem resumida, é isso. O dono da empresa mostra que empresa não é instituição de caridade, quando tem que fazer os cortes faz, manda todo mundo embora para readequar, a empresa reage. O Bob, depois de sofrer muito, pede perdão para a esposa e começa a valorizar o tempo de qualidade com a esposa e com os filhos. E no final, talvez o fechamento, né? O dono diz que a empresa não é instituição de caridade, o Bob percebe a importância dos filhos e da esposa, reconhece os erros, joga basquete com o filho e ajuda a filha a construir uma casa de bonecas, que é o que ela quer. E o grande código, depois de estabilidade, não existe lá no início, é para quem persevera e não para. Esse e não para, ele é extremamente relevante e importante. Para quem persevera e não para, a oportunidade aparece, o Bob arruma um emprego e aí o filme termina. Esses são os principais códigos do filme, a grande virada. O filme é excelente, recomendo. Te recomendo assistir o filme. Para quem não viu a live de ontem foi numa frequência muito legal, teve códigos muito bacanas em relação à criação de hábitos, tá? A live de ontem é Diga-me os teus hábitos, eu te direi quem és. Então, tanto a live de hoje quanto a live de ontem eu te recomendo assistir, que vale a pena. Peço para quem puder depois entrar lá, eu vou postar a live dentro da página, puder curtir, comentar e compartilhar, eu vou agradecer muito, beleza?
Galera, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até depois do fim. Aquele abraço.